A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. Soy Senhor a fortaleza que me abriga, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Soy Senhor a fortaleza que me abriga, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Sois, Senhor, a fortaleza que me abriga, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Sois, Senhor, a fortaleza que me abriga, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Sede para mim um Deus protetor e um lugar de refúgio para me salvar, porque sois minha força e meu refúgio, e por causa do vosso nome me guiais e
sustentais. Sexto domingo do tempo comum, 15 de fevereiro, quinto ano do programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio Comunitária 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Novamente chegamos através das ondas da rádio, aos lares de todos os ibiramenses, aquelas pessoas que acompanham o programa Minutos do Evangelho já há 5 anos, levando a rotina da nossa paróquia, também a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sexto domingo do tempo comum, ele nos vem também trazer uma reflexão do que esse tempo deve significar para todos nós católicos. Vamos ver a introdução à liturgia deste domingo. Neste domingo, sexto do tempo comum, o Senhor nos convida a seguir o caminho dos seus mandamentos. Cabe-nos escolher entre o bem e o mal, a felicidade e a infelicidade. A comunidade, ao se reunir para celebrar o mistério pascal de Jesus, que é a Santa Missa, deve se deixar guiar pela sabedoria divina. É feliz toda pessoa que na lei do Senhor Deus, de coração, vai progredindo. E o programa deste domingo, vamos trazer os nossos quadros já tradicionais do programa. Momento com Maria, nós vamos falar da devoção a Nossa Senhora da Eucaristia, uma devoção mariana muito importante para todos nós. Quadro Catequese na Paróquia, com a Jennifer, o Christopher, também o Eduardo, parceiros aí do programa há um bom tempo. O evangelho de hoje que o Padre Rafael nos traz é o evangelho de São Mateus. Trago apenas o versículo 34. Porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Vamos ouvir esse evangelho hoje. O Padre Rafael nos apresenta ele com muita fé, com muito amor no coração, e também nos traz uma reflexão. Também teremos o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com a Rosa Helena, aqui da Pascom da Matriz. Ela vai nos trazer os santos dessa semana, que terminou hoje. Então ela vai trazer de segunda até sábado os santos da nossa Santa Igreja. Encerramos o primeiro bloco do programa. Já iniciamos mais um domingo, há 5 anos, realizando esse trabalho através da Pastoral da Comunicação. O salmo da liturgia de hoje é o Salmo 118. Vamos ouvir a música desse salmo e depois a gente traz o momento com Maria. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura ver. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. E vamos falar então da Mãe do Senhor, Nossa Senhora Santíssima. Maria tem muitas devoções, muitas bem conhecidas aqui do povo brasileiro, outras nem tanto. Tenho pesquisado e procurado trazer alguma devoção
de Nossa Senhora diferente cada domingo. E gratificante saber, né, que tem tantas devoções à Mãe do Senhor, não seria por menos, né, que Maria realmente é a mãe querida, ela é a nossa medianeira, a nossa advogada e aquela que nos traz muitas, muitas, infinitas graças. Então, por isso, tanta devoção a ela. E hoje nós vamos falar de uma devoção mariana, ainda do mês de fevereiro, né? Eu consegui, felizmente, achar várias, né, para trazer. Então, cada domingo estou trazendo uma diferente. E hoje a gente vai falar de Nossa Senhora da Eucaristia. Né? A data dela é 21 de fevereiro. É Nossa Senhora da Eucaristia. Vamos falar dessa devoção, então. Maria, de modo especial, é o templo de Deus por excelência. Ela é a arca da aliança. Ela trouxe em seu seio imaculado o próprio Filho de Deus. De tal forma, amou o Pai e guardou as palavras do seu Filho, que o Filho e o Pai vieram a ela e nela fizeram sua morada. Ao concebermos Maria como habitação do sagrado, compreendemos o quanto Deus nos ama, apesar de nossa condição frágil. É impossível nos aproximarmos de Maria sem nos aproximarmos de Jesus. Maria nos leva a Cristo. Junto de Maria, somos banhados pela luz do Espírito Santo, que acumulou de graça. Em toda a Sagrada Escritura, não há mulher que tenha sido agraciada dessa maneira, a ponto de ter sido convidada para ser a mãe do Filho de Deus. São Lucas nos relata: o Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aqui, o evangelista nos apresenta Maria como uma nova tenda do encontro de Deus com a humanidade. Coberta pela sombra do Altíssimo, Maria se torna o santuário onde Jesus toma imagem visível. Em Maria, encontramos o primeiro tabernáculo que Jesus habitou por 9 meses. Em Maria, Deus encarnado visita seu povo. Entre todos os santos, a Santíssima Virgem Maria resplandece como modelo de santidade e de espiritualidade eucarística. Maria está de tal modo ligada ao mistério eucarístico que mereceu que o Papa João Paulo II a chamasse de mulher eucarística. Ela viveu esse espírito eucarístico antes que o sacramento da Eucaristia fosse instituído por Jesus. Isto pelo fato de ter oferecido seu seio virginal à encarnação do Verbo de Deus. Logo após o nascimento de Jesus, ela realizou um gesto puramente eucarístico e ao mesmo tempo eclesial. Apresentou o menino Jesus aos pastores, aos magos e aos sumos sacerdotes no templo em Jerusalém. O fruto bendito de seu ventre apresenta-o ao povo de Deus e aos gentios, para que o adorassem e o reconhecessem como o Messias, o próprio Filho de Deus. Para ser como Maria, mulher eucarística, devemos transformar a nossa vida, que deve ser toda ela eucarística. O livro dos Atos dos Apóstolos nos refere que após a ascensão do Senhor ao céu, os apóstolos voltaram de novo ao cenáculo, onde costumavam se reunir. A mãe de Jesus estava ali presente, no seio da igreja. Lucas, o autor dos Atos, não poderia deixar de anotar esse fato. Maria está presente no instante em que vai se resplandecer a igreja. A mãe de Jesus, que estava com os apóstolos no desabrochar da igreja, no dia de Pentecostes, continuava no meio deles, participando da fração do pão. A Eucaristia, que, por assim dizer, viera dela, que tem com ela relação e origem, era seu alimento de cristã, que caminhava com a igreja. Igreja e Eucaristia são inseparáveis. Não há igreja sem Eucaristia, porque não há igreja sem sacrifício de Jesus que se renova, como não há igreja sem encarnação de Jesus, que se prolonga no tempo. A peregrinação da igreja se faz com a Eucaristia e pela Eucaristia,
e com Maria, assunta ao céu, isto é, inseparável da mediação de Maria no céu. E para encerrar esse quadro de hoje, vamos falar que Maria foi a primeira habitação da Santíssima Trindade, O Espírito Santo e Deus Pai e o Filho se fizeram presente em Maria, a escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso. Para encerrar, então, esse momento de devoção à Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Eucaristia, vamos fazer a nossa oração a ela. Nossa Senhora da Eucaristia, Mãe de Jesus e nossa Mãe, estendei sobre nós o vosso manto maternal. Concedei-nos a graça especial que vos pedimos nas novenas que fizemos. Conserve em mim a fome do verdadeiro pão e a sede do verdadeiro vinho. Queremos, em comunhão contigo, doar nossa vida ao Pai e aos irmãos, como Jesus o fez na Eucaristia. Por Jesus Eucarístico, nosso alimento e fortaleza. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio dos cristãos. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio dos cristãos. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Catequese na Paróquia. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. A pergunta de hoje é bem importante e intrigante.
Onde está Deus quando tudo dói? Já se perguntou isso alguma vez? Onde está Deus quando a dor aperta, quando a oração parece não passar do teto, quando o coração está cansado de tentar? Se você já pensou assim, saiba, você não está sozinho. A juventude é cheia de sonhos, mas também de feridas. Há dores que a gente não posta, lutas que ninguém vê, noites em que o silêncio pesa mais do que o barulho do dia a dia. E é justamente aí que surge a pergunta que ecoa no fundo da alma: Deus, onde está o Senhor agora? A Bíblia não ignora essa pergunta. Pelo contrário, ela acolhe. E lá no livro dos Salmos encontramos um clamor sincero, que poderia ser nosso, que diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Está lá no Salmo 34, e isso muda tudo. Deus não promete uma vida sem dor, mas promete presença. Ele não é um Deus distante, indiferente, sentado num trono, observando o nosso sofrimento. Ele é o Deus que se aproxima, que caminha conosco, que chora conosco. Jesus mesmo viveu a dor, sentiu o abandono, medo, angústia. Na cruz, ele também perguntou: por quê? Isso significa que quando tudo dói, Deus não está ausente, Ele está sofrendo conosco. São João Paulo II dizia que a fé não elimina o sofrimento, mas lhe dá um sentido. Às vezes a dor não vai embora imediatamente, mas ela deixa de ser vazia. Em Deus, até as lágrimas têm valor. E o Papa Francisco nos lembrava algo muito simples e verdadeiro. Deus não se cansa de nos amar. Somos nós que nos cansamos de confiar. Talvez hoje você esteja cansado. Tudo bem. Deus continua firme. Quando tudo dói, Deus está no abraço que você quase recusou, mas recebeu. Na palavra que tocou seu coração sem você esperar, na força que surgiu, mesmo quando você achava que não tinha mais nenhuma. Ele está ali, mesmo quando você não sente. Talvez a pergunta não seja apenas onde está Deus, mas eu consigo confiar nele, mesmo sem entender tudo? Que hoje você saia desse vídeo com essa certeza: Deus não abandona, Deus não se atrasa, Deus permanece. E mesmo quando tudo dói, Ele caminha com você, lado a lado. E só para deixar uma mensagem bem próxima de você, que talvez você já tenha ouvido em algum lugar, vou recitar um trecho da música Pegadas na Areia, do Padre Antônio Maria. Que um ser pergunta: não entendo, meu Senhor, e olhou para o chão. Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas. Por que me deixaste só? E Jesus respondeu: os passos são só meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Ibirama e vamos dar continuidade ao livro Catequeses de São Curadars. Vamos começar falando agora sobre o Espírito Santo. Como isto é belo, meus filhos! O Pai é o nosso Criador, o Filho é o nosso Redentor e o Espírito Santo, nosso Condutor. O Pai é o nosso Criador, que criou tudo. O Filho é o nosso Redentor, o que veio nos salvar. E o Espírito Santo é aquele que nos santifica. O homem não é nada por si mesmo, mas é muito com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que nos guia para os caminhos retos. O homem é todo terrestre e todo animal. Somente o Espírito Santo pode levar sua alma e conduzi-la para o alto. Isso aqui é mais uma apresentação de que o homem, sem a luz do Espírito Santo, nada faz. Ele se torna carnal, se tornando algo, como diz aqui na própria leitura, animal, sem sentido, apenas por indução da carne. Por que os santos eram tão desprendidos da terra? Porque se deixavam conduzir pelo Espírito Santo. O que são conduzidos pelo Espírito Santo têm ideias justas. Eis porque há tantos ignorantes que sabem muito mais do que os sábios. Quando alguém é conduzido por Deus, de força e de luz, não pode se enganar. É a luz do Espírito Santo agindo na vida de quem o deixa se iluminar, a fim de trilhar um caminho justo, correto, assim como Deus quis para a gente. E com isso, vamos salvando nossas almas, vamos elevando ela a um patamar ao qual Deus quer para nós. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto, mas venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, vimos todos os nomes de Deus, Deus como uno, e a Santíssima Trindade, a unidade de Deus, uma só natureza, uma só essência, em três pessoas, E essa segunda pessoa, o Filho, é o Verbo que no início estava com Deus, era Deus, E se fez carne e habitou entre nós. Pois bem, dissemos até agora que Deus não pode ser encapsulado nem colocado num objeto, porque Deus é onipresente. Então, essa onipresença, ela, na pessoa do Filho, se fez carne e habitou entre nós. Ele, quer dizer, então ele é, como diz o próprio credo niceno Constantino Napolitano, verdadeiro Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, homem verdadeiro, Então ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas como um homem Deus, então ele é limitado? Não, de maneira nenhuma. Por isso que dizemos que nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor, nosso guia, ele se tornou homem, um homem Deus, habitou entre nós. Portanto,
em Jesus Cristo existem duas naturezas. A natureza humana, ele como homem, que teve uma alma, ele teve um corpo, uma alma, né? E a sua natureza divina que já existia. Por isso, esse dogma que estudaremos hoje é o dogma de Jesus, duas naturezas, sem mistura e sem confusão. Ora, embora tenha duas naturezas, a natureza humana suscetível às coisas da carne, com exceção do pecado, isto é, ele tinha dores, né? Sentiu, por isso que a natureza humana, ele tinha dores, ele sofreu as dores do Calvário, os pregos, as torturas, tudo isso ele sofreu pela sua natureza humana, carnal. Mas, diferente de nós, ele não pecou, pois a sua mãe já era imaculada e ele, como sendo divino, não poderia pecar. Então, sua natureza, embora carnal, não se sujeitou ao pecado. Mas ele tinha necessidades, como é que se diz, tomar banho e tudo mais, ficava doente como qualquer outro homem, mas ainda assim era Deus. Portanto, com a sua propriedade divina, ele pode fazer os seus milagres, né, como sendo Deus. Por essa maneira, como estudamos no credo apostólico, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, né, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, portanto, ele está de corpo e alma no céu, junto de Deus Pai. E, justamente, estudamos no mesmo credo que ele desceu aos infernos, a sua alma desceu aos infernos, portanto, seu corpo ficou lá no sepulcro, e ele, enquanto a sua alma desceu aos infernos para buscar o seio de Abraão, né, o limbo, né? Portanto, ele só pôde fazer isso porque a sua alma estava provida, revestida de divindade. Essa divindade estava tanto presente na alma de Nosso Senhor como em seu corpo. Portanto, essa vivência mútua, essa convivência mútua das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, é chamada de união hipostática, porque a divindade não torna a natureza humana um Deus, mas também a divindade humana não rebaixa a divindade a um ser humano. Por isso que a união hipostática favorece ele vivenciar realmente as coisas aqui na Terra, ter vivenciado as coisas aqui na Terra, assim como também como Deus pode fazer milagres e ascender ao céu. E por sua divindade, então o seu corpo pode ressuscitar e voltar aos céus. Bom, portanto, possamos, assim como São Paulo diz nas suas cartas, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, assim como Jesus Cristo, como o maior exemplo de nossa salvação, ele que, assim como nos redimiu e nos salvou, deu o caminho da salvação, que é o maior exemplo, pois ele permitiu que a divindade operasse a vontade de Deus e não deixasse que a sua natureza humana corrompesse a divina. Então, que possamos permitir que Cristo habite em nós como divindade e matamos o nosso ego interior e possamos deixar que, como diz São Paulo, que Cristo vive em nós, que não somos nós mais que vivamos aqui, mas que Cristo vive em cada um de nós. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Patem Domini Omnius, a paz do Senhor para todos. Amém. Ser sincero, transparente, confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que
que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Ser sincero, transparente e confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Ser sincero, transparente e confiável. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Seja sim o teu sim, seja não o teu não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nossa família é composta de pessoas de todas as raças, jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, criamos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior instituição de caridade do planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades levaram o nome de nossos santos que percorreram o sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que nos tem guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você e por todos a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos temos uma linha contínua de pastores que tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos de volta para que você veja com um novo olhar. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem-vindos de volta à casa. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Rádio Comunitária 87.9 FM. A Rádio dos Ibiramenses. Se alguém matar o irmão,
não basta não matar, viver é respeitar. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, se iguais aos mestres da lei que não têm amor, não entrareis no reino dos céus. Se alguém adulterar, agindo em traição, olhar a cobiçar, malícia ao coração. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, se iguais aos mestres da lei que não têm amor, não entrareis no reino dos céus. O que tu jurares a Deus tu cumprirás, fiel é o coração que nunca jura em vão. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, se iguais aos mestres da lei que não têm amor, não entrareis no reino dos céus. O sim é sempre sim, e o não é sempre não. Maligno é seu fim, quem mente a Deus e ao irmão. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, se iguais aos mestres da lei que não têm amor, não entrareis no reino dos céus. Bom dia, vamos ouvir o Santo Evangelho deste dia 15, domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo.
Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós nos aproximamos do santo tempo da Quaresma. Já na próxima quarta-feira celebramos a quarta-feira de cinzas, abrindo esse tempo de penitência, de oração, de conversão, de jejum, de esmola, de mudança de vida. Filho, filha querido, lembrem-se que é o nosso tempo de conversão. E um tempo de conversão é um tempo de salvação. Nosso Senhor hoje pega os 10 mandamentos e os destrincha para nós, nos mostrando que não é apenas aquela frase que ali está escrita, que mal é observada, infelizmente, nos nossos dias, mas que os mandamentos têm um sentido que vai muito mais além, muito mais profundo, que atinge não só o ato, mas atinge também as nossas intenções. E por isso, meus filhos, é muito sério lembrar que estamos num momento de conversão, de mudança de vida, e precisamos, se estamos afastados dele, de retornar para Deus. É imperioso e é urgente que isso aconteça na vida de cada um de nós, porque nenhum de nós sabe quanto tempo tem, mas sabemos bem que o tempo que temos, ele tem um limite, e quando formos surpreendidos pela morte, precisamos estar preparados para salvar nossas almas. Nosso Senhor hoje cita várias vezes a palavra inferno, e isso não é em vão. Ele fala do que existe, e temos que pensar na nossa salvação e levar a Deus e a religião muito a sério, meus filhos queridos. Isso é puro amor de Deus para conosco. Só se importa, só dá bom conselho, orienta e até ordena para o bem aquele que ama. Quem não tenta encaminhar, não está nem aí, é sinal de que não se importa, é sinal de que não ama. Nosso Senhor hoje faz todas essas ponderações tão importantes justamente porque quer a nossa salvação. Não vamos perder essa oportunidade, única e tão importante. Só temos uma vida e uma chance, que essa chance seja aproveitada. Deus fez tudo o que podia, se encarnou, ensinou, deu exemplo, morreu na cruz. Não desperdicemos uma só gota desse sangue precioso. E procure participar das celebrações de cinzas. Receba as cinzas e comece bem o santo tempo da Quaresma, tendo recebido as cinzas, pedindo assim saúde, proteção contra o maligno e recordando dessa realidade de que do pó viemos e ao pó voltaremos. E por isso precisamos nos converter. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e um lindo domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Salve Maria! Este é o quadro Santos da Santa Igreja. Hoje traremos os santos celebrados do dia 9 ao dia 14 de fevereiro, com um breve resumo de cada um, para inspirar a nossa caminhada de fé. No dia 9 de fevereiro, recordamos a beata Eusébia Palomino Ienes, religiosa salesiana, nascida no ano de 1899, no século XIX, na Espanha. Vinda de família pobre, desde cedo trabalhou e viveu profunda fé. Tornou-se religiosa e dedicou sua vida ao serviço das crianças e dos jovens, oferecendo seu sofrimento pela Igreja e pela paz. Faleceu no ano de 1935, deixando fama de santidade. No dia 10 de fevereiro, celebramos Santa Escolástica, irmã de São Bento, nascida por volta do ano de 480, no século V, na Itália. Consagrou-se a Deus e deu origem à vida beneditina feminina. É lembrada pelo amor à oração, pela confiança em Deus, mostrando que quem ama verdadeiramente alcança grandes graças. No dia 11 de fevereiro, honramos Nossa Senhora de Lourdes, título mariano surgido nas aparições ocorridas no ano de 1858 na França. À jovem Bernadette, Maria pediu oração e conversão, e Lourdes tornou-se lugar de peregrinação e esperança, especialmente para os doentes. No dia 12 de fevereiro, lembramos Santa Eulália, jovem mártir espanhola do final do século III, por volta do ano de 290. Mesmo adolescente, permaneceu fiel a Cristo durante perseguições e morreu martirizada, tornando-se exemplo de coragem e de fé. No dia 13 de fevereiro, celebramos São Martiniano Eremita, do século IV,
Nascido na região da Palestina, viveu retirado em oração e penitência, tornando-se conselheiro espiritual de muitos. Sua vida recorda a importância de reconhecer as próprias fraquezas e confiar na graça de Deus. E por fim, no dia 14 de fevereiro, relembramos a memória de São Valentim, sacerdote em Roma, e São Valentim de Terni, bispo, mártires do século III, mortos nos anos de 269 e 263. Ambos defenderam o matrimônio cristão e ficaram conhecidos como patronos dos namorados e das famílias. Que o testemunho desses grandes santos fortaleça a nossa fé e a nossa esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e salve Maria! Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora, a agenda da paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. A questão do dízimo, ela vem sendo, ao longo do tempo, algo que confunde muito os católicos, né? Ou alguns por desconhecimento, outros simplesmente por não considerarem a importância do dízimo. Estamos trazendo as reflexões sobre o dízimo, a visão das Sagradas Escrituras. A gente traz do site católico agencialaudes.com.br a interpretação católica do dízimo. O dízimo, no contexto bíblico, reflete uma sociedade agrícola, onde a maior parte dos recursos vinha da terra. É isso que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia. Portanto, dar a 10ª parte das colheitas ou dos animais representavam uma contribuição significativa, porque era o que eles tinham naquele período. Com o passar do tempo, especialmente no cristianismo, essa prática se adaptou às novas realidades econômicas e sociais. Hoje, o dízimo, como visto na tradição católica, é uma forma de dar apoio à igreja, mas não uma obrigação da lei. Claro que a gente tem que entender que fornecer e dar o seu dízimo é muito importante para toda a obra da igreja. Então, passamos com fé, passamos com amor,
não nos confundamos da importância do dízimo. Falamos agora da agenda, então, da nossa paróquia, né? Lembrar aí que vamos entrar no tempo da quaresma, né? Então, nós falamos de terça-feira, né? Dia 17 de fevereiro, às 7h30 da noite, haverá missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. Lembrando que é terça-feira de carnaval, né? Mas haverá essa celebração na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, 7h30 da noite. Já na quarta-feira de cinzas, né? 18 de fevereiro, às 7h30 da noite, temos na Igreja Matriz Santo Berto a Santa Missa com imposição das cinzas, né? A bênção das cinzas, então, na quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro, na Igreja Matriz, às 7h30 da noite. Fica o convite. No dia 19 de fevereiro, já pós as cinzas, né? 7h30 da noite, na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberja, haverá Santa Missa. Na sexta-feira, 20 de fevereiro, inicia na Igreja Matriz Santo Berto a Via Sacra. 7h30 da noite, haverá bênção do Santo Lenho e também, durante as Vias Sacras, haverá confissões nesse período, né? Iniciando às 7h30 da noite, na Igreja Matriz. O Padre Rafael estará ali ouvindo confissões, então, nesse período da quaresma. Já no dia 21 de fevereiro, 5 da tarde, teremos missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. No sábado ainda, 7 horas da noite, missa na Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão. Dia 22 de fevereiro, já é o domingo, né? Primeiro domingo da quaresma, Igreja Matriz Santo Berto, 8 horas da manhã, Santa Missa. Às 10 horas da manhã, é a vez da Igreja São Gabriel, do Rafael Alto, ter a sua Santa Missa. 10 horas da manhã, no domingo, 22 de fevereiro. Encerra-se, então, o primeiro domingo da quaresma com a Santa Missa na Igreja Matriz, às 7 horas da noite. Lembrar também que estão abertas, né, as inscrições para a Catequese 2026. Desculpe aí, 2026. Vai até o dia 28, então, de fevereiro, né, na Igreja Matriz e também nas comunidades, né, para crianças que fizerem 10 anos até dia 28 de fevereiro agora. Então, é a matrícula para a primeira Eucaristia. Inscrição, eles não querem mais falar matrícula, né? Mas tudo bem. Inscrição ou matrícula, você que interpreta como quiser. Encerramos o programa deste domingo. O Padre Rafael nos dá a sua bênção. Lembrando, programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, na Rádio Belos Vales, 89.9 FM, às 6 horas da manhã. E na Rádio Comunitária, 87.9 FM, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. E aos domingos, o programa aqui na Rádio Comunitária, sempre ao meio-dia, programa com mais de 1 hora de duração. Hoje ainda, 7 da noite, Santa Missa na Igreja Matriz. Lembrar também que hoje o Padre Vinícius, né, recebeu a sua posse canônica em Vitor Meireles, na Igreja Matriz Santa Catarina. Ele vai ser o pároco lá da comunidade, né? Um grande abraço, Padre Vinícius, um grande parceiro aqui da Pastoral da Comunicação. Lembrando também que a agenda da nossa paróquia, ela está nas redes sociais da nossa paróquia, Facebook, Instagram e também no grupo do WhatsApp. Grande abraço, final de domingo abençoado, semana proveitosa e abençoada. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receber-vos, Senhor, tu
tua presença sagrada, já convida pelo amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhando a estrada. Desamarra as sandálias e descansei. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, adorem com um cântico, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nessa trindade um só ser, que pede a nós, seus irmãos, dar a Jesus teu poder, de se doar sem medidas, deixar que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarra as sandálias e descansei. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, adorem com um cântico, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao vir-vos de receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser em um encontro com o Pai, sem descuidos e danos, no fazes da tua face, fazem que o coração sinta a força da caridade. Desamarra as sandálias e descansei. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, adorem com um cântico, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.